E aí, aqui é o Node, imagine só. No porão de um laboratório, o Dr. Carlos Stoner e o dono de um parque estão recolhendo uma caixa pesada. De dentro dela, eles ouvem sons estranhos, que parecem ser de um animal em sofrimento. Mesmo assim, os dois colocam a caixa dentro do caminhão, e o dono do parque entrega o pagamento. Antes de ir, o sujeito elogia o doutor, dizendo que em breve ele será conhecido como um dos cientistas mais brilhantes que já existiram. O Dr. Carlos agradece o elogio, e o homem do circo vai embora, levando junto a carga misteriosa. Na manhã seguinte, o cientista segue até uma universidade para encontrar seu antigo colega de trabalho, o professor Kenny Daniels. Ele diz estar concluindo uma de suas pesquisas mais importantes e que precisa do financiamento do conselho universitário. Além disso, ele está à procura de um novo auxiliar, e Kenny pergunta o que aconteceu com o anterior, chamado Tim, mas Carlos responde que o jovem desistiu. O professor então sugere um de seus alunos mais brilhantes chamado David Blake, que acabou de sair da sala. O Dr. Carlos vai atrás dele e o encontra sendo atormentado por Steve, um aluno folgado da turma. Por sorte, o doutor interrompe a briga e convida David para ser seu auxiliar de laboratório. Ele ainda diz ser um herpetólogo, um estudioso de anfíbios e répteis, especializado em cobras. David aceita o trabalho, pois já conhecia a reputação do cientista, e os dois seguem até o carro do Dr. Carlos. Ao abrir a porta, o jovem se assusta ao ver uma cobra enorme em cima do banco, mas o cientista o acalma, dizendo que essa é a sua mascote, chamada Harry. O jovem logo se afeiçoa ao animal, e eles seguem até a casa do doutor, quando dão uma parada para abastecer. David se oferece para encher o tanque, porém um dos frentistas não gosta de ver o garoto fazendo o seu trabalho, e puxa a mangueira de volta, derramando gasolina na calça dele. O frentista caçoa de David e vai checar o resto do carro, mas ao enfiar a mão pela janela, a cobra se enrola completamente em seu braço. O demente entra em pânico e o doutor rapidamente manda Harry soltá-lo, com David ficando satisfeito ao ver a cobra dando uma lição no frentista rabugento. Minutos depois, eles chegam na casa do Dr. Carlos, onde são recebidos por sua filha Cristina. David se apaixona à primeira vista por ela e o cientista o apresenta, dizendo que o jovem estudante é seu novo auxiliar de laboratório. Cristina pergunta o que houve com Tim e Carlos responde que ele foi embora para cuidar do pai doente. A jovem acha isso estranho, pois Tim havia dito que seu pai tinha falecido anos atrás, mas o Dr. Carlos diz ter se confundido e que ele foi na verdade cuidar de um tio doente. Após as apresentações, o cientista leva David para conhecer seu laboratório, que está repleto de cobras criadas em cativeiro. Além disso, o doutor cataloga as cobras com etiquetas de cores diferentes, com base no seu grau de periculosidade. As etiquetas verdes indicam que as cobras não são venenosas, enquanto as de etiqueta amarela possuem venenos fáceis de serem tratados. Porém, as cobras com etiquetas vermelhas são extremamente venenosas e exigem um antídoto mais forte. Uma delas é da espécie mamba negra, que possui um veneno capaz de eliminar um ser humano adulto em 1 hora. Apesar do perigo, o Dr. Carlos demonstra habilidade ao tirar a cobra da gaiola, a agarrando pela cabeça e extraindo o seu veneno com um recipiente. Em seguida, David auxilia o doutor a alimentar o animal, injetando a vitamina por meio de uma fina mangueira. Por último, ele leva o veneno até uma câmara fria de armazenamento e depois ele será levado às indústrias farmacêuticas para ser usado em antídotos e outros medicamentos. Toda essa explicação deixa David impressionado e ele se mostra disposto a ajudar o cientista no que for necessário. O Dr. Carlos fica satisfeito com isso e leva o jovem para utilizar um imunizante em seu braço, com o objetivo de protegê-lo de possíveis picadas de cobras. O processo deverá ser repetido todo mês, até que David se torne imune a qualquer veneno. Após isso, o cientista lhe apresenta o espécime mais raro do laboratório, a cobra real, considerada uma das mais perigosas em todo o mundo. O doutor pede para que David tenha um cuidado maior com ela, já que essa espécie tem medo de apenas um animal. Para a surpresa de David, esse animal é uma pequena fuinha, e quando o Dr. Carlos pega a gaiola e a aproxima da cobra real, ela fica assustada ao ver o seu predador. Mais tarde, Cristina convida David para o jantar, e em agradecimento ele se oferece a ajudar com a limpeza.
No entanto, o jovem começa a sentir uma forte sonolência e o cientista explica que é um efeito do imunizante. Porém, David se sente cada vez mais exausto e o doutor chama sua filha para levar o jovem até o quarto de hóspedes. Ao se deitar na cama, David adormece rapidamente, mas começa a sentir algo estranho, como se o seu corpo estivesse em chamas. Na manhã seguinte, David continua dormindo, sendo observado pelo doutor e por Harry. O cientista conversa com sua cobra de estimação, dizendo que está fazendo um experimento com o garoto, capaz de levar a humanidade ao próximo passo evolutivo. Pouco depois, Cristina deixa o café da manhã ao lado da cama de David e sai de casa, onde um grupo de visitantes acaba de chegar. Eles estão ali para assistir à apresentação do Dr. Carlos, que irá domar a perigosa cobra real na frente de todos. David logo acorda e vai assistir à apresentação, com o cientista enfrentando a cobra em meio a uma cerca. O Dr. Carlos mais uma vez demonstra seu domínio com a espécie e está quase capturando a cobra real, quando um dos espectadores tira uma foto com sua câmera. O flash faz a cobra se assustar e por um segundo ela quase ataca o cientista. Ainda assim, o Dr. Carlos consegue retomar o controle e acalma o animal, conseguindo pegá-lo pela cabeça com um movimento rápido. Todos aplaudem a habilidade do cientista, que usa o recipiente para recolher o veneno da cobra real. Em seguida, Cristina alimenta o animal através da mangueira e encerra a apresentação, levando o animal de volta ao laboratório. Por fim, os espectadores deixam suas doações para o cientista em um recipiente, mas ao fim do dia eles só conseguiram juntar $18. Na hora do jantar, Cristina comenta que muitas pessoas apenas veem a apresentação, esperando que a cobra real ataque o seu pai. David fica aliviado pelo fato de o doutor já estar imunizado e assim não correr perigo algum. No entanto, Cristina explica que a substância o protege das cobras menos venenosas, mas que no caso da cobra real, eles nunca testaram se o cientista conseguiria suportar o seu veneno. Após sua refeição, David volta ao quarto e quando vai escovar seus dentes, ele percebe algo estranho em seu rosto. Uma parte da sua pele começa a se descolar perto da bochecha e o mesmo acontece na região acima dos olhos. Assustado, o jovem vai falar com o doutor, que novamente diz ser uma reação normal ao imunizante. Como ele foi criado com base em venenos de cobra, o corpo de David está tendo um efeito colateral, mas que logo isso irá passar. David acredita no doutor, mas ele também está sentindo mais frio do que de costume, como se o seu corpo estivesse mais sensível. O Dr. Carlos apenas desconversa, dizendo que a temperatura está mesmo baixa e que irá buscar um casaco para os dois. Mais tarde, uma viatura policial chega na casa, trazendo o xerife Dennis e seu colega Morgan. Dennis já foi um antigo aluno do cientista e pede para dar uma checada na propriedade, pois ficou curioso a respeito das apresentações do cientista. O doutor concorda e apresenta o seu laboratório, onde Cristina está cuidando de uma cobra doente, da raça Python. Apesar do seu tamanho enorme, ela é uma das espécies mais sociáveis e a jovem pede ajuda para levá-la ao abrigo, antes que transmita alguma doença às outras. Mesmo inseguros, os dois policiais carregam a cobra até o local para que permaneça isolada. Após isso, Cristina diz que deixou algumas gaiolas abertas e volta ao laboratório antes que alguma das cobras acabe fugindo. Sem a jovem por perto, o xerife interroga o cientista, perguntando se ele sabe a respeito de Tim, que está desaparecido. O doutor explica que ele largou o trabalho para cuidar do tio doente, mas Dennis responde que foi até a casa da tia do jovem e ela não o vê há 2 semanas. Além disso, os alunos da faculdade disseram que Tim foi visto pela última vez ao lado do Dr. Carlos. O cientista insiste que não sabe sobre o seu paradeiro e de repente a cobra Python começa a se agitar dentro do abrigo. Isso deixa os dois policiais nervosos e eles decidem ir embora e continuar o interrogatório em outro momento. Minutos depois, o doutor aplica mais uma dose do imunizante no braço de David, que aparentemente está se acostumando com os efeitos colaterais. Porém, ele começa a sentir uma estranha conexão com as outras cobras, incluindo a cobra real, que o observa atentamente dentro da gaiola. Após isso, Cristina mostra mais detalhes sobre a criação delas no laboratório, incluindo uma cobra de 2 cabeças e os filhotes que acabaram de sair dos ovos. Os dias passam e tudo parece estar indo bem, com David convivendo com o doutor e sua filha, além de receber mais doses de imunizante. Em uma tarde, David e Cristina vão vender os venenos de cobra coletados e no caminho de volta, o jovem vê um belo lago ao redor. Ele resolve dar uma parada por lá e convida Cristina para tomarem um banho juntos.
óculos. A jovem aceita, porém ela avisa que não consegue enxergar direito sem os óculos e pede para David não ficar olhando. O jovem promete que ficará com os olhos fechados e os dois entram no lago, passando uma tarde juntos. Enquanto isso, o Dr. Carlos está gravando um áudio em uma fita, onde conta os resultados do seu experimento secreto. Ele diz que David está passando por transformações em seu corpo, com mudanças no formato do seu nariz e em sua temperatura corporal. Esses sintomas estão discretos por enquanto, mas muito em breve o jovem passará por uma transformação completa. Sem ter ideia do que está acontecendo, David convida Christina em um encontro e os dois vão até o parque de diversões da cidade. O local está cheio de visitantes, incluindo o xerife Dennis e o policial Morgan, que disputam o prêmio no tiro ao alvo. Mesmo tendo treinado com armas, Morgan erra todos os tiros e o xerife mostra como se faz, pegando a arma e acertando todos os alvos. Perto dali, David e Christina dão uma volta no carrossel, quando vem um apresentador divulgando a maior atração do parque, o Homem-Cobra. Christina acha que isso não é real, mas o sujeito a desafia, prometendo pagar $1000 a quem provar que o Homem-Cobra é falso. David fica curioso e resolve dar uma olhada, mas Christina diz que irá esperá-lo do lado de fora. Ao entrar na barraca, o jovem encontra o Homem-Cobra, um híbrido de humano e réptil, com o corpo coberto de escamas verdes. Ao ver essa criatura inusitada, David fica impressionado e vai chamar Christina para dar uma olhada. No entanto, Steve, o encrenqueiro da escola, aparece no local e começa a provocar Christina. David não gosta disso e os dois iniciam uma briga no meio do parque, com Steve levando a melhor e derrubando seu adversário no chão. Em seguida, ele agarra David no ar, mas o jovem revida, o atacando com mordidas, semelhante a uma cobra picando seu alvo. A confusão logo é interrompida pelo xerife Dennis, que afasta o encrenqueiro e manda o jovem casal voltar para casa. Minutos depois, Steve e seus amigos vão assistir outras atrações do parque, mas o rapaz acaba se desentendendo com um deles e vai embora. O sujeito ainda está obcecado por Christina e vai de moto até a sua casa, onde a vê pela janela. Assim que a jovem apaga as luzes, o demente começa a escalar em direção ao quarto dela. Porém, ao atravessar a janela, ele se depara com Harry, que tenta proteger Christina e se enrola no braço de Steve. O Dr. Carlos e David ouvem a confusão dentro do laboratório e correm para ver o que houve, quando veem Steve caindo da janela. O sujeito tenta se soltar da cobra, mas ela continua enrolada em seu braço, então ele começa a golpeá-la na cabeça. Christina corre desesperada para ajudar sua mascote, mas já é tarde demais e ela chora diante de Harry, que está sem vida no chão. Steve os chama de loucos por criarem um animal perigoso em casa e vai embora, mas o Dr. Carlos promete que ele pagará por isso. Assim que descobre onde Steve está, o doutor pega a mamba negra, a coloca em uma maleta e parte com o carro. Enquanto isso, Christina ainda lamenta o que houve a Harry e David tenta consolá-la, a chamando para passarem um tempo sozinhos. Nesse meio tempo, o Dr. Carlos encontra a casa de Steve e vê a namorada dele saindo em um carro. Para o azar do jovem, a garota deixou a porta aberta e o cientista consegue invadir o local, onde encontra Steve tomando banho no chuveiro. Sem hesitar, ele atira a mamba negra dentro do box e ela morde o pé de Steve, injetando seu veneno. Em poucos segundos, o jovem começa a sentir os efeitos, ficando sem ar e tendo um ataque cardíaco, até que cai no chão já sem vida. Após isso, o doutor pega a cobra de volta e retorna para casa, onde David e Christina estão tendo um momento a sós. Ao ouvirem o som do carro, o casal corre de volta aos seus quartos, mas o doutor logo percebe o que aconteceu e vai falar com a filha. Ele manda Christina se afastar do seu assistente, pois uma gota de sangue pode causar uma reação por causa do imunizante. A jovem confronta o pai dizendo que ele está escondendo alguma coisa, mas o Dr. Carlos apenas diz que está preocupado com a segurança da filha. Mesmo assim, Christina se revolta e o deixa sozinho, sem desconfiar do que o pai está fazendo com seu namorado. Na manhã seguinte, David se levanta da cama e, ao olhar para o espelho, grita de terror pelo que acabou de ver. Christina escuta seus gritos e vai até o quarto ver se ele está bem, mas seu pai a impede, dizendo que houve uma reação alérgica ao imunizante. Ele promete que irá resolver tudo e pede à filha para buscar uma nova cobra que encomendou. Assim que a garota vai embora, o Dr. Carlos vai até o quarto de David, onde o encontra com uma aparência assustadora e a pele esverdeada.
O jovem não sabe como isso aconteceu e pergunta o que está havendo, mas o cientista apenas diz que tudo ficará bem e usa mais uma dose do imunizante nele. Logo em seguida, o doutor escuta o som de um carro se aproximando e vai ver quem é. Do lado de fora do laboratório, ele encontra o professor Kenny, que veio para lhe avisar sobre a resposta do conselho universitário. Eles recusaram a proposta de financiar uma extensão, pois suspeitam que o cientista tem alguma relação com o desaparecimento de Tim. Além disso, o professor avisa que Steve, um de seus alunos, foi encontrado sem vida em sua casa, após ter sofrido uma parada cardíaca no banheiro. Apesar dessas notícias, o Dr. Carlos não se mostra abalado e apenas diz que precisa continuar com os trabalhos. O professor acha a atitude do colega muito suspeita e resolve dar uma olhada no laboratório para saber o que ele está tramando. Entretanto, o Dr. Carlos vê o professor passar pela janela e resolve cuidar do assunto. Pouco depois, o professor vai até a janela do laboratório e encontra David com o rosto abaixado, como se estivesse se sentindo mal. Assim que o jovem levanta a cabeça, ele revela seu rosto monstruoso, com a pele sendo substituída por escamas de cobra. O professor Kenny se assusta, mas antes que possa fazer alguma coisa, o Dr. Carlos aparece e lhe dá um golpe na cabeça, o deixando inconsciente. Após isso, o doutor leva o colega até o abrigo e o amarra com correntes presas em um cadeado. Assim que desperta, o professor Kenny o manda soltá-lo, dizendo que já descobriu sobre o experimento que Carlos fez com o jovem estudante. Entretanto, o doutor não se intimida e diz que ele está preso e não adianta pedir por ajuda, pois o abrigo isola qualquer som. Além disso, se o professor quiser fugir, terá que encontrar a chave do cadeado, escondida em uma das duas gaiolas à sua frente. No entanto, ele deverá escolher com sabedoria, pois uma das gaiolas contém uma cobra inofensiva, enquanto a outra tem uma espécie muito venenosa. Por fim, o cientista louco vai embora, deixando o professor Kenny testar sua sorte para fugir dali. Por também conhecer sobre cobras, ele desconfia que a chave está com a espécie mais venenosa. Em um movimento rápido, o professor pega a chave sem ser picado e consegue se soltar abrindo o cadeado. Porém, ele se depara com a enorme cobra Piton, que usa seu corpo para enrolá-lo e começa a quebrar os seus ossos. O professor grita de dor, mas a cobra o finaliza, apertando ainda mais até deixá-lo sem ar. Longe dali, Cristina liga para casa e diz ao seu pai que a cobra encomendada por ele ainda não chegou. Na verdade, tudo foi uma armação do cientista maluco para manter a filha longe enquanto concluía o seu experimento maligno com David. Enquanto isso, o jovem está se deteriorando cada vez mais, ao ponto de não conseguir mais ficar em pé. Ele escuta a ligação de Cristina e tenta pedir ajuda pelo telefone do laboratório, mas acaba derrubando o aparelho no chão. O cientista encerra a ligação e diz para ela não se preocupar, já que David já está se recuperando. A jovem então se prepara para voltar, mas um dos entregadores ouviu a conversa e conta que soube de uma espécie de cobra rara que viu no parque de diversões. Trata-se do híbrido de cobra e ser humano, mas Cristina conta que já ouviu falar sobre isso e é tudo uma armação. No entanto, o sujeito insiste que é real, pois além das feições de um réptil, a criatura possui olhos azuis, algo incomum em cobras. Isso deixa Cristina desconfiada e ela decide ir até o parque para investigar isso mais a fundo. Minutos depois, ela chega no local e pede ao dono do parque para ver o Homem-Cobra, porém ele se recusa, pois está na hora do descanso da sua principal atração. Mesmo assim, a jovem resolve ir escondida e ao encontrar o Homem-Cobra, ela percebe a semelhança dele com Tim, o antigo auxiliar de seu pai. Agora coberto de escamas e sem as suas pernas, o jovem foi condenado a ser monstro por toda a sua vida. Horrorizada ao descobrir a verdade, Cristina se apressa em voltar para casa, temendo que o mesmo aconteça com David. Em outra parte da cidade, a namorada de Steve vai até a delegacia e conta ao xerife suas suspeitas sobre o que houve ao jovem. Ela acredita que Cristina, a filha do Dr. Carlos, foi a culpada, pois ele tinha ido na casa dela um dia antes de ser eliminado. Logo em seguida, os policiais recebem uma ligação da esposa do professor Kenny, dizendo que ele foi visitar o Dr. Carlos, mas ainda não voltou para casa. Vendo a conexão entre esses eventos, os dois policiais resolvem voltar à casa do professor para saber mais a respeito. De volta ao laboratório, a transformação de David está quase completa e o cientista louco prende David em uma maca.
Em seguida, ele usa a última dose do imunizante no rapaz, transformando-o em uma cobra real. Diante desse acontecimento assustador, o cientista comemora, pois finalmente o seu experimento de transformação entre espécies deu certo. Agora que David se tornou uma cobra de verdade, o doutor o coloca dentro da banheira e segue para a próxima etapa do experimento. Ele então abre a porta da gaiola da outra cobra real e a solta no cercado, pois pretende capturá-la e realizar uma fusão entre ela e a cobra híbrida. Assim como na apresentação, ele tenta capturar o animal, mas a cobra real o ataca com várias picadas venenosas. O doutor tenta resistir, porém, assim como Cristina suspeitava, o imunizante não consegue protegê-lo do veneno e o cientista cai sem vida no chão. Pouco depois, Cristina chega em casa e vê o pai caído no chão, ao lado da cobra real. O animal também tenta picá-la e a jovem consegue desviar, mas acaba sendo encurralada em meio à cerca. Ela está prestes a se tornar mais uma vítima, mas felizmente o xerife e o policial Morgan aparecem para salvá-la. Com sua escopeta na mão, Dennis atira contra a cobra, explodindo a criatura. Cristina está a salvo, mas ela lembra de David e corre até o laboratório, bem na hora em que ele consegue sair da banheira. No entanto, a fuinha presa na gaiola também consegue escapar e avança na direção dele, atacando a sua cabeça. Ao chegar no laboratório, Cristina sabe que aquela cobra é David e grita por seu nome, enquanto os policiais miram suas armas contra o predador e sua presa. Se David sobreviveu ou se há alguma chance de fazê-lo voltar ao normal, tudo isso permanece um mistério. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!